Sim, o próprio BTK. E ele afirma que vê semelhanças entre ele e o Bryan Kohlberg. Oi, minhas fichadas, como é que você está? Já está aí em QAP, na escuta, para receber a QTC, a mensagem importante? Nossa mensagem aqui. Para quem não me conhece, eu sou Gigi Barreto, a sua perita criminal. E esse é o nosso canal, o nosso QTH, de muito aprendizado e olhar investigativo e pericial. E vamos aproveitar muito esse caso dos estudantes de Idaho. Sim, porque eu já disse que está longe de acabar. E, infelizmente, esse caso ele tem muito a nos ensinar. Que o ocorrido a esses 4 jovens sirva, pelo menos, para que outros jovens possam abrir seus olhos. Porque isso pode acontecer com qualquer um. Então, nesse mês de janeiro, vamos falar desse caso, tá? A linha do tempo e a prisão já está aqui no canal. E agora vamos trazer e fazer algumas perguntas sobre o principal suspeito, o Bryan Kohlberg. Mas antes, já sabe, não custa nada e é de graça. E me ajuda muito e ajuda você também a ter esse conteúdo de qualidade com meu olhar pericial e investigativo. O que você vai fazer para ajudar? Pega o seu dedinho, dá um like no vídeo, responde o que eu pergunto, compartilha para quem você ama, porque você vai ajudar essa pessoa também, tá? E se você caiu de paraquedas aqui, aperta o botão de seguir. E, claro, o sininho para ficar atualizado de tudo. Gigi, mas o YouTube não está me mostrando os seus vídeos. Então, já sabe, passa aqui toda semana que tem vídeo novo. Ainda não sei se quinta ou sexta-feira ou 2 dias na semana, mas toda semana tem, tá? E também, claro, me segue aqui nas outras redes sociais. E agora, de volta ao caso. Kohlberg, ele nasceu em 21 de novembro de 1994. Ele tem 29 anos. Ele fez o ensino médio na Pensilvânia, né, o estado onde ele nasceu, e depois fez o Northampton Community College. Ele recebeu o diploma em arte e psicologia. Após o ensino médio, ele trabalhou como segurança para o Pleasant Valley School District. Depois foi para DeSale University, onde recebeu o diploma de bacharel em criminologia. Isso em 2020. E concluiu o mestrado na área de criminologia também em 2022. Isso realmente é de chamar a atenção porque é uma pessoa que entende da criminologia, dos traços psicológicos. Ele é, inclusive, psicólogo e ele tem um interesse todo especial, nós vamos ver, né, sobre os aspectos psicológicos do crime. No momento da prisão, ele tinha acabado de finalizar o 1º semestre do doutorado no Departamento de Justiça Criminal e Criminologia na Universidade Estadual de Washington. Então, ele não parou a vida, tá? E estava atuando como assistente de ensino do campus de Pullman, na Universidade Estadual também de Washington. E fica a 15 minutos de carro de Moscow, lá em Idaho. Mas como era o Bryan adolescente? Existem alguns materiais na internet, tá, que eles trazem principalmente da época do ensino médio. E aí eles falam que o Bryan, ele sofria bullying. O Bryan Kohlberg, ele desejava ser um Ranger do exército, né? Que é a principal força tática da infantaria do exército norte-americano. Isso é mostrado, inclusive, no anuário do ensino médio dele, com fotos e uma aula de aplicação da lei, né?
Outra foto com colegas se exercitando, uma outra foto também que mostra o Kohlberg com uniforme, com uma insígnia na manga direita, mostrando a bandeira dos Estados Unidos, enquanto o distintivo balançava, né, no seu bolso. As legendas das fotos no anuário da escola, tá lá escrito: o estudante do segundo ano, Brian Kohlberg, realiza suas flexões diárias como parte de sua aula de aplicação da lei. Kohlberg usou as habilidades que aprendeu para ajudá-lo a alcançar seu objetivo de um dia servir nos Rangers do Exército Americano. Lá no site das Forças Americanas está escrito que, sobre os Rangers, né, que esses soldados do Exército, eles são especialistas em combate, responsáveis por missões de alta participação em território inimigo. Então ele queria ser, né, o maioral. Não era qualquer militar. Mas naquela época as coisas não estavam muito fáceis para o Brian. Segundo os pais dos colegas de Brian, o comportamento dele mudou no ensino médio. Um desses pais, o Tom Arnett, cujo casal de filhos cresceram com Kohlberg e foram para a escola, né, com ele lá na Pensilvânia, disse que algumas coisas eram um pouco estranhas com o Brian. Ele tinha que ser a pessoa número 1 na sala. E que, com o passar dos anos, Arnett disse que as crianças notaram mudança no comportamento do Brian por conta de uma perda de peso muito forte que ele teve, porque ele sofria bullying por estar acima do peso. Ele emagreceu 45 quilos. Foi depois dessa perda de peso que as pessoas realmente notaram, né, a mudança nele. Aí o Arneses diz que o meu filho disse que ele mudou, ele ficou muito agressivo com o filho dele, né? O meu filho rompeu as relações com ele, disse o Arneses em uma entrevista. Uma outra colega, né, a Brie, ela afirma que quando o Brian ficava zangado, ele ficava fisicamente agressivo. Inclusive, diversas vezes, numa dessas brigas, tentava, sabe assim, estrangular o irmão dela. E que nessa época, a Brie fala também que ele começou a usar heroína. E com isso ele começou a ficar muito isolado. E mais ou menos em 2009, o Brian, ele descobriu uma doença, que na tradução fica como neve visual. Parece assim uma televisão estática, sabe assim, na vista. E ele escreveu isso em um fórum online, com o uso de um codinome XR. Ele teria feito 118 postagens entre 6 de novembro de 2009 e 20 de fevereiro de 2012. Em janeiro de 2011, ele supostamente teria escrito: eu tenho neve visual desde 21 de setembro de 2009. Desde então eu mudei, principalmente em relação à ansiedade e o senso de desrealização e desesperança. Em abril de 2011, em um outro tópico sobre possíveis benefícios da síndrome, né, da neve visual, Kohlberg escreveu: eu me tornei muito profundo e determinado em meus objetivos. Isso me deixou mais inteligente. Em maio de 2011, ele escreveu que tinha depressão, nenhum interesse em atividades, pensamentos constantes de suicídio, pensamentos loucos, delírios de grandeza, ansiedade, uma autoimagem deturpada, habilidades sociais ruins e sem emoção. Ele ainda concluiu no post: quando chego em casa, sou mal com a minha família. Isso começou quando a neve visual iniciou. Não sinto emoção e, juntamente com a despersonalização, posso dizer e fazer o que quiser com pouco remorso. Uau! Todos realmente eles são unânimes em falar da inteligência de Brian. O amigo de adolescência, o Arnett,
disse que ele explicava as coisas de uma maneira muito estranha e tinha que ser uma maneira muito sofisticada de explicar as coisas. Essa visão, inclusive, ela é compartilhada pelos colegas de mestrado e doutorado, tá? Que afirmam que a forma que ele explica as coisas é sempre a mais difícil. Um desses colegas do curso de criminologia, chamado Benjamin Roberts, disse que ele descreveria as coisas da maneira mais complicada, talvez acadêmica possível, né? Mais acadêmica. Era como se ele estivesse tentando convencer as pessoas de que sabia do que estava falando. Como eu conheço gente assim? O Arnitz disse que viu Koberger pela última vez em 2017, no casamento de um amigo. Eu dei um abraço nele e disse: "Você parece tão bem, estou tão orgulhoso de você." A outra amiga dele, a Bri, também disse que viu nessa fase e disse que Koberger estava focado em seus estudos de criminologia para ajudar os outros. Seu objetivo era apenas mudar o mundo para o bem ao seu redor. Ele queria fazer algo que impactasse as pessoas de uma maneira boa, foi o que ela disse. Só que as pessoas não eram o ponto forte dele, ela afirmou, né? E eu acho que através dos seus estudos de criminologia, ele estava realmente tentando entender os humanos. E uma das professoras dele, né, no mestrado, a Michelle Bolger, de 33 anos, disse ao Daily Mail que Koberger era um grande escritor e estudante brilhante. Um dos melhores alunos dela de todos os tempos. Ela ainda afirmou que ele foi um dos 2 únicos alunos que ela recomendou para um programa de doutorado, o doutorado lá na Universidade de Washington. Aí ela diz assim: nos meus 10 anos de ensino, eu só recomendei 2 alunos para um programa de doutorado. Ele foi um dos meus melhores alunos de todos os tempos. Todo mundo está em choque com tudo isso. E ela ainda acrescentou que ele era sempre perfeitamente profissional com ela. Agora me espanta o que ela diz, tá, nessa reportagem. Ela disse que só ensinou Koberger em aula online e que o ajudou na sua tese de doutorado na DeSales University, mas que nunca o viu pessoalmente. Como assim? Aqui no Brasil, ninguém recomenda aluno sem ter convivido com a peste, não. Ops, com o aluno. Falando no trabalho de doutorado do Brian, a Michelle Bolger disse que a tese dele envolvia, olha só, questionar as pessoas sobre seus pensamentos e sentimentos durante a prática de um crime. Ela diz: eu fui uma das professoras que ajudou o Brian com a sua proposta, sobre sua tese, seu projeto. Ele fez um questionário de rotina para a sua tese. Parece estranho, eu entendo esse ponto de vista do público, né? Ela diz. Mas na criminologia é normal. E realmente é. Aí ela fala, né, sobre a teoria, que é uma teoria criminológica chamada teoria dos roteiros. É uma teoria normal sobre como e por que os criminosos cometem seus crimes. Será que o Brian escreveu um roteiro para o crime dele? Porque com certeza ele sabia, por exemplo, que o DNA encontrado no botão da bainha da faca certamente será invalidado nos tribunais. Ele não ia deixar a bainha da faca no local de crime. Um crime cometido em 9 minutos e foi muito bem executado, apesar de que, na minha opinião, ele não está sozinho nessa. Mas, independente disso, foi muito bem executado. Mas por que esse DNA certamente vai ser invalidado? Você quer um vídeo sobre isso? Tem que dizer eu quero. Entendido? Na linguagem policial, QSL. Então, se você quer, já diz aqui, eu quero. Mas aqui, este fato da faca, me faz pensar que o Brian, ele é um jogador. E eu disse no vídeo anterior que o FBI jogou o xadrez com ele. Mas quem começou esse jogo foi o Brian. Ele sendo um aluno brilhante, será que é doideira minha?
analisar as coisas sob o prisma de que ele sabia o que estava fazendo, partindo desse ponto, surgiram novidades no que diz respeito às evidências do celular dele conectado às torres de Moscou e ao Wi-Fi da casa dos estudantes. Por quê? Porque, inclusive, Brian se mostra entendedor dessa área. Quer saber por quê? Em 2022, ele se candidatou ao estágio no departamento da polícia de Puma. E adivinha qual foi a justificativa que ele escreveu? Ele colocou lá que ele tinha interesse em ajudar as agências policiais locais na coleta e análise de dados tecnológicos. Será que o Brian não sabia que essa questão das torres telefônicas tem sido invalidadas no próprio Estados Unidos? Tanto que o Brian, ele alega inocência até agora. Tanto alega inocência que em relação às torres de Moscou, né, a conexão telefônica dele, ele disse, sabe o quê? Na audiência que teve agora, dia 12, que as compras lá são melhores, lá em Moscou, por isso que ele vivia lá, 15 minutos de Puma. Inclusive, nessa audiência, ele abriu mão do direito de um julgamento rápido, célere, né, que aconteceriam em 14 dias. Ele preferiu esperar na cadeia para ter mais tempo para sua defesa, óbvio. E aí esse pensamento de jogo com a polícia não é só meu não, tá? A filha do BTK, sim, dele mesmo, chamou atenção para este ponto. E aí o que ela diz? Olha só o que ela diz na entrevista. Desde sua prisão, meu pai se correspondeu regularmente pelo correio e esteve em contato telefônico com o público. Devido ao relacionamento único que meu pai tem com a doutora Catherine, estou preocupada desde que ouvi falar da prisão de Komberg, porque ele poderia ter tido contato direto com meu pai. Estou preocupada com a possível influência do meu pai nos crimes de Brian Komberg, tanto através de estudos acadêmicos, quanto potencialmente através de correspondências. Meu pai, então, começou as aulas na Universidade Estadual de Wichita, em Kansas, estudando justiça criminal, tendo acesso a fontes de aplicação enquanto cometia seus crimes. Os primeiros assassinatos do meu pai, né, ela disse, ocorreram em janeiro de 1974, em Kansas, quando ele entrou na casa de Otero. E aí ela lembra que o próprio BTK se comunicava com a polícia, tentando remover traços individuais dele, né? Enquanto jogava mesmo gato e rato, jogos com a polícia. O Brian, ele foi aluno de graduação da doutora Catherine Heslen. A doutora Catherine, ela foi procurada em 31 de dezembro e disse que não era possível fazer declarações públicas naquele momento. A doutora Catherine, inclusive, ela tem um livro, né, sobre o BTK. Eu procurei alguma fala da doutora Catherine por agora, em janeiro, não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, manda aqui, tá, o link. Mas sabe o que eu encontrei? A declaração de Dennis Rader. Sim, o próprio BTK. E ele afirma que vê semelhanças entre ele e o Brian Komberg. Ele disse em um e-mail à TMZ que ele vê relações entre a mente dele e a mente de Komberg. E que ele acredita que a motivação seria classificada como homicídio de fantasia. A mesma classificação que é dado para os crimes do BTK. Só que as fantasias do BTK, elas são conhecidas. Eram ele para realizar as suas fantasias sexuais, né? Mas ainda não se sabe, então, quais seriam as fantasias da mente do Brian. Será que a fantasia que ele acredita que ele é tipo um Dexter? Eu falei sobre essa fantasia no vídeo anterior. É uma especulação, tá? É uma especulação.
Aí o BTK ainda escreveu no seu e-mail que acha que o Brian ficaria à espera das vítimas e as perseguiria até a casa delas em Moscou. E ressaltou ainda que isso era muito parecido com o modus operandi dele. E aí, nesse e-mail, ele passou a apontar semelhanças entre os seus próprios ataques e o quádruplo, né, do Brian. Em 1974, Rader, 4 membros da família Otero, só que por estrangulamento, né, até a morte na casa deles. Então o BTK está muito nessa coisa do número 4, né, de serem 4 vítimas. E dentro de casa, também o Brian ser estudante de criminologia. E o BTK, ele gostava, né, de mandar cartas para a polícia, deixar bilhetes. E o Brian? Bem, esse ponto tá dando o que falar. Porque surgiram uns posts no Reddit que seriam do Brian, sob 2 codinomes. A polícia, até agora, ela não refutou, mas também não fez nenhuma declaração, tá? Nem que sim, nem que não. Nos posts, aqui, olha, vocês vão ver aqui os posts, né? A pessoa afirma, aqui numa tradução bem literal, que o tempo, né, de assassinato seria aproximadamente de 3h20 da manhã, 3h40, de acordo com a cena de fuga do carro na câmara da rodovia 8, ser aproximadamente, né, de 3h45 am. As marcas de derrapagem à esquerda do veículo, na saída também fala lá. No outro post, fala das evidências liberadas. A arma tem sido consistente como uma grande faca de lâmina fixa. Isso me leva a acreditar que eles encontraram a bainha. Isso deixou os membros do bate-papo alarmados, porque começaram a acusar essa pessoa, né, de falar como um assassino em série. Agora, o mais preocupante disso tudo, né, o detalhe, é que todos esses posts eles foram feitos antes da polícia liberar as informações. E aí, será que foi ele mesmo que escreveu esses posts? Será que ele realmente está agindo como BTK? Vamos aguardar os próximos capítulos e ficar atentos a tudo, porque todo cuidado do mundo ainda é pouco. Um beijo e até o próximo vídeo.